Terça, 10 de setembro, verso para memorizar. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. Pergunta 3. Leia Marcos 14:32 ao 42. De que maneira Jesus orou no Getsêmani e como essa oração foi respondida? Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Saindo de Jerusalém, onde comeram a Páscoa, Jesus e seus discípulos atravessaram o vale do Cedron até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. O nome Getsêmani significa lagar de azeite, sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite nas proximidades. A localização exata é desconhecida porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras durante o cerco em 70 d.C. Ao entrar no jardim, Jesus deixou ali seus discípulos e seguiu adiante com Pedro, Tiago e João, mas então também deixou esses três e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas somente se fosse a vontade de Deus. Ele usou o termo aramaico Abba, que Marcos traduz como pai. O termo não significa exatamente papai, como alguns sugerem. A palavra usada pelas crianças para se dirigirem ao pai era Abi. Contudo, o uso do termo Abba, pai, carrega consigo o estreito vínculo familiar que não deve ser diminuído. Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Compare com a oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10. No restante da narrativa da paixão, fica evidente que a resposta de Deus e a oração de Jesus foi não. Ele não removeria o cálice do sofrimento, pois mediante essa experiência, a salvação seria oferecida ao mundo. Nas dificuldades, é motivador ter amigos nos apoiando. Paulo disse: Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mas às vezes nos esquecemos do verso seguinte. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Filipenses 4:14. Era isso que Jesus desejava no Getsêmani. 3 vezes ele foi buscar o conforto dos discípulos e 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele e enfrentarem a provação. Ele estava pronto, mas eles não.